E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E galera, antes de começar, eu queria te pedir esse like, ele é muito importante, faz o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. Hoje a gente vai falar sobre o início das vendas da MTGOX, a corretora que faliu lá em 2014 e está começando a pagar seus clientes, que é o que fez o mercado cair tanto nas últimas 24 horas, o Bitcoin chegar nos 53 mil dólares. Inclusive tem gente que só pode receber esse saldo daqui a 3 meses. Então assim, tem pessoas que estão falando que isso é uma notícia ruim, tem pessoas que estão falando que isso é uma notícia boa. Eu vou estar passando nisso. Além do mais, com toda essa loucura, né, as pessoas deixaram um pouquinho de lado a questão macroeconômica e os dados da macroeconomia estão muito bons. Inclusive a Bolsa de Valores dos Estados Unidos está em máximas históricas, a gente vai falar sobre esses dados. E também sobre essa queda de preço que está deixando os mineradores ainda mais no prejuízo. Então não esquece daquele like, verificar a sua inscrição aqui no canal. E o Bitcoin aí, cotado nos seus 56.700, teve uma recuperada, certo? Ele que chegou lá nos 53.400 dólares ao longo aí, das últimas horas. Agora está com uma queda de 2,97% com base nas últimas 24 horas. E o Ethereum ali nos 3 mil dólares, uma queda de 4%. Altcoins em geral sofrendo bastante, tá, pessoal? E isso porque, de fato, a MTGOX iniciou o seu programa de reembolso. A MTGOX foi uma corretora que faliu lá em 2014, depois de ter sofrido um ataque hacker no valor de 850 mil bitcoins. Ela é uma das mais antigas do mercado, foi fundada em 2010, depois foi vendida em 2011 e no seu auge, nessa época aqui de 2013, 2014, ela era responsável por cerca de 70% das transações globais de Bitcoin. Ela era maior na época do que a Binance é hoje, para você ter uma ideia. Mas como ela sofreu ataque hacker, ela não tinha dinheiro para pagar aí os credores e por conta disso, ela teve que fechar. Ela não pagou as pessoas, ficou fechada, foi falida e 10 anos depois ela iniciou com os planos de reembolso, que agora estão sendo redistribuídos, né, através das corretoras que foram designadas para estar recebendo aí esse saldo e passando para os clientes. Então, estima-se que tem aí 94 mil bitcoins que tem que receber, né? Os endereços cadastrados aí tem que receber quase 100 mil bitcoins. E a partir de agora, 47.288 estão sendo movidos. Os reembolsos eles vão ser feitos de forma prontual a partir do momento que a corretora, o credor, ele tiver feito completamente as condições de verificação. Deve ser verificar a identidade, tá com o endereço certinho, enfim, né? Existem várias regras aí que são descritas de uma forma mais detalhada no documento que a gente não vai entrar em detalhes agora. Mas, igual eu falei, né? Confirmar a validade da conta, aceitar os credores, eles têm que estar de acordo com o acordo de recebimento da agência e várias outras coisas. Inclusive, por conta dessas condições, tem pessoas que pode demorar até 3 meses para estar recebendo as suas criptos, né? E o pagamento ele vai ser em Bitcoin e também em Bitcoin Cash. E dependendo da corretora que estiver fazendo esse serviço de reembolso, pode levar até 90 dias, como é o caso da Kraken. Quem tem conta na Kraken e cadastrou para receber no endereço lá, a Kraken pode levar até 90 dias para estar processando o pagamento. A Bitstamp pode levar até 60 dias, BitGo 20 dias e a SBI VC Trade e a Bitbank 14 dias, certo? E o que acontece? Tem pessoas que falam, nossa, vão ser praticamente 3 meses de despejo de criptomoedas no mercado. Mas, por outro lado, né, tem muita gente que afirma que essa queda ela está acontecendo de uma forma muito mais especulativa, sell the news, do que de fato ela vai acontecer. Primeiro porque não é todas as pessoas que vão querer estar realizando o lucro, pegando Bitcoin e vendendo no mercado. Mesmo porque a gente está em ano de halving, a gente está tendo muito otimismo no mercado, as perspectivas é que o Bitcoin realmente se valorize muito ao longo dos próximos meses.
E segundo, porque esses reembolsos acontecendo de forma dividida, fracionada, e não sendo todos de uma vez, também vai pegar os vendedores e dividir, né, ao longo aí de vários meses. Então não vai ter uma força vendedora tão intensa no mercado como seria se fosse todo mundo receber de uma vez. Tem essas duas teses. Eu quero que você me fale aqui nos comentários em qual das duas que você acredita mais. E a gente vai falar um pouquinho sobre a macroeconomia. Foram divulgados alguns dados macroeconômicos, em especial nessa sexta-feira, que podem impulsionar o preço do Bitcoin e das criptomoedas. No caso, referente ao mercado de trabalho dos Estados Unidos. Se você está acompanhando aqui o canal, você lembra que na quarta-feira de manhã eu falei aqui no primeiro bloco de notícias sobre um discurso do Jerome Powell a respeito do mercado de trabalho. Jerome Powell é o presidente do Banco Central americano que discursou na tarde da terça-feira afirmando que ele está muito confiante com o mercado de trabalho americano. Ele acha que a gente está dando uma enfraquecida no cenário e isso vai fazer a inflação de serviços dos Estados Unidos diminuir. E, consequentemente, a inflação diminuindo, a gente pode ter corte na taxa de juros. E hoje, né, no caso na sexta-feira, saíram alguns dados, como a taxa de desemprego, que foi acima do esperado, inclusive está no seu nível mais alto desde 2021, dezembro de 2021, e a criação de novos empregos, né, que é o payroll, que mesmo vindo acima do esperado, é bem menor quando comparado aos últimos meses, reforçando que o mercado de trabalho está cedendo. Além do mais, né, a gente teve os dados de ganho médio por hora e salário médio por hora dentro do previsto. Então, assim, mês passado teve uma inflação, teve um aumento, agora já veio de acordo. E o payroll do setor privado, ele veio abaixo do esperado, que também é algo muito bom aí para a questão do mercado de trabalho, né? Atualmente, dados que são negativos para o mercado de trabalho são bons para a economia porque indicam uma desaceleração aí do mercado de trabalho e a inflação pode dar uma freada. Tanto que aqui, ó, S&P 500 está na máxima histórica, viu, pessoal? Subindo aí 0,47%, máxima de toda a história. Nunca o S&P 500 esteve no seu patamar tão elevado. E isso pode sim fazer o otimismo das criptomoedas voltar. E além do mais, essa queda do Bitcoin está trazendo consequências para mais pressão vendedora no mercado, que é algo que também vem preocupando muito os investidores. Segundo as pesquisas mais recentes, apenas 6 tipos de máquina de mineração elas estão lucrativas com o preço do Bitcoin atualmente, que são os modelos mais recentes, né? A S21 AID, a S21, a A1466i, S19XP RAID, S19XP e a M56S++. Esses foram os dados informados pela F2 Pool, que é a maior pool de mineração. E basicamente, né, para levar em consideração o gasto, a gente usa uma energia que é o watts por terahash. Quanto de energia, quantos watts de energia consome para cada terahash gerado. Quanto menor o valor do watt por terahash, mais eficiente é o dispositivo de mineração, né? Então, atualmente, apenas 6 de todas as máquinas que podem ser adquiridas no mercado são aí, de fato, lucrativas para estar se utilizando atualmente. E qual que é o problema? Porque se os mineradores não estão no lucro, eles vão precisar sobreviver, pagar as contas. Eles têm conta para pagar, eles gastam energia diariamente e não é barato, tá? Então, eles estão vendendo os bitcoins que eles tinham em reserva. As reservas dos mineradores estão no seu nível mais baixo desde 2021, de acordo com a CryptoQuant. E o que a gente está vendo também é que a atividade de vendas dos mineradores no balcão OTC, isso é, diretamente com a corretora, estão no seu volume mais alto desde março, indicando também uma venda massiva pelo lado aí dessa classe aí de investidores. E isso também acaba pressionando os preços, aumentando a oferta disponível no mercado, fazendo, né, com que tenham muito mais vendedores e que o preço possa cair mais facilmente. Por outro lado, a gente está vendo, né, que os mineradores eles estão fazendo um movimento chamado capitulação. Eles estão capitulando, ou seja, vendendo ativos com prejuízo. E isso costuma ser um belo indicativo de fundo de mercado. Não que o fundo tenha sido formado ainda, mas que geralmente quando fatos assim acontecem, a gente tem prováveis locais de fundo.
Então, olhando aqui a queda de uma forma um pouco mais gráfica, a gente teve um volume muito grande, não só aqui no fundo, mas em toda essa região, certo? Desde que a gente começou esse papo aí da Mt. Gox, que o Bitcoin perdeu de fato os 60 mil dólares, a gente viu um volume maior que pode ser traduzido também por mercado aquecido, as pessoas interessadas em negociar Bitcoin. E desde que a gente chegou na mínima, a gente subiu direto. As últimas vezes que a gente está vindo e testando mínimas, essas mínimas elas são pelo menos perdidas, né? Às vezes retestadas. Então a gente ter uma recuperação, que a gente chama de recuperação em formato de V, seria muito bom para o mercado. Ainda não confirmamos um fundo, tá? Ainda não tem nada indicando que o Bitcoin possa de fato começar a subir. E, novamente, a primeira coisa que a gente precisa é do pivô no gráfico de 4 horas, superar a região das médias. E isso poderia ditar para a gente, né, que vamos começar um possível movimento de alta. Qual que é a minha estratégia nesse exato momento? A partir dos 60 mil dólares, vocês sabem que eu comecei as minhas compras de uma forma mais intensa. Então, eu comprei no 60k, eu comprei no 54, e eu falei aqui que eu estava comprando nessa região. Inclusive, eu fiz uma compra aqui muito boa, tá? Acho que foi 54, cento e poucos. Então, meu preço médio ele tá até aqui próximo aos 58.500 dólares. Eu tô muito tranquilo com essa posição. Por quê? Porque a gente está vendo vários indicativos de extremo medo no mercado, as pessoas começando a vender no prejuízo, os mineradores vendendo no prejuízo, todo mundo com medo da Mt. Gox. Se a gente fechar essa vela aqui, ó, com uma bela rejeição, de preferência acima dos 56.400 dólares, ou seja, acima da mínima no mensal, para mim seria um indicativo muito bom de rejeição, de fundo, tá? É mesmo porque a gente deixou um volume aqui que a gente não vê desde que a gente começou a chegar no range dos 60k. Então, para mim, isso é uma notícia muito boa. Mas a gente precisa ter uma estratégia, tá? Qual que é a minha estratégia? A gente vendo o repique acontecer, e esse repique eu me refiro ao repique no gráfico semanal, que está caindo há 5 semanas, a gente vendo esse repique acontecer, eu vou aproveitar para ir fazendo parciais e vender à medida que o preço sobe, justamente para garantir o lucro desse risco que eu estou tomando ao longo da queda. Mas a gente também precisa ter a gestão de risco para não comprar todo o Bitcoin de uma vez, porque quando começou a cair, a gente tinha indícios que poderia chegar nos 65, depois nos 63, depois nos 60, depois nos 56, 54. Então, se a cada lugar desse você simplesmente tivesse comprado Bitcoin e cruzado os braços, você estaria aí no prejuízo. Por isso que a gente precisa de uma coisa que se chama caixa, certo? Então, você sempre vai comprando proporcional ao quanto você tem de caixa, independente do valor. Ah, eu tenho 100 reais, eu tenho 1.000 reais, 10 mil, 1 milhão de reais. Você sempre vai pegar o percentual. Então, assim, eu comprei até agora 60% do meu caixa ao longo dessa queda e meu preço médio está nos 58 mil dólares. Então, só estou interessado em comprar novamente caso a gente veja uma queda mais intensa e que seja favorável para eu abaixar mais o meu preço médio, para quando esse repique acontecer, eu conseguir já desfazer das posições e colocar lucro no bolso muito mais fácil, muito mais rapidamente. E por isso, né, que eu não gastei todo o meu caixa e eu tenho caixa e tenho estratégias aqui para caso o preço caia mais, eu vou me posicionando ainda de uma forma mais intensa. Por que de uma forma mais intensa? Porque quanto mais o preço cair, mais difícil é dele continuar caindo. Quedas assim, ó, são muito raras de acontecer. Lembrem-se que a gente segue numa tendência de alta muito forte, certo? A gente continua numa fortíssima tendência de alta aqui dentro do Bitcoin desde 2022 e essa correção para mim é simplesmente mais uma correção saudável necessária para a gente manter a tendência de alta no gráfico mensal. Por isso que essa pode ser uma das maiores oportunidades do seu ano de 2024, não só para o Bitcoin, mas para as altcoins de excelente fundamento que estão passando pelo mesmo movimento. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e valeu, galera! Falou!